Retornando depois de um tempo, novamente para reencontrar as pessoas que necessitam de uma palavra sobre o tarô. O tarô que eu venho falar hoje sobre a vingança. Vingança que ocasiona para nós muita depressão. A vingança, as pessoas que pensam em vingança, se vingar daqueles, está fazendo para a sua vida transtornos que mais tarde não poderá superar. A vingança não leva a lugar nenhum, somente a queda. Se vingar não adianta, porque pensar em vingança não conseguiremos restabelecer o que queremos aqui neste plano e o que viemos fazer. Muitos estão aqui somente pensando em se vingar do outro, porque o outro fez mal para ele, porque o outro pensou mal dele, porque o outro roubou alguém dele ou porque o outro está melhor do que ele. Isso já vem de outro passado, de outro tempo, estruturas mal resolvidas em outra encarnação, que trazem hoje vínculos com os seres daqui, que estão aqui encarnados e venham aqui para cobrar a vingança do outro. Cobrar com vingança o desencarne às vezes do outro. Mas principalmente existem espíritos desencarnados que vêm para cá, para cobrar do outro o que fez errado e ficam obsediando aquele que está do lado. Mas isso é outra história para outro momento, que falarei sobre os desencarnados que vêm para cobrar ou obsediar aqueles que estão encarnados. Muitos encarnados estão aqui fugindo do tempo passado e não estão aceitando o resgate kármico e ficam se escondendo das suas próprias buscas e não obtêm a chance de poder resgatar através das pessoas que estão aqui. Aqueles que estão hoje encarnados estão fugindo da sua missão, às vezes vêm com a missão de trabalhar com os espíritos ou com os mentores e entidades, e fogem, porque desta forma seria uma forma dele resgatar através disso os resgates com os seus obsessores que estão obsediando a sua vida. Se eles cumprissem a missão espiritual, estariam livres de um pouco do seu karma e poderiam ajudar esses que estão obsediando, porque obsessores do passado, às vezes está faltando perdão, estão obsediando hoje alguém que nós fizemos mal no passado, hoje está nos obsediando porque quer o nosso perdão, ou quer que nós trabalhemos para que paguemos a nossa dívida do passado. Os espíritos que estão às vezes desencarnados estão somente esperando uma chance para que nós os ajudemos. Porque eles às vezes somente querem uma ajuda para que possam se reencontrar. Não é todos que às vezes são inimigos, às vezes alguém está precisando de ajuda para que possamos reencontrar a nós mesmos com os pensamentos positivos. Nem todo espírito que está do outro lado é mau, porque todos, às vezes, aqui estão vendo os espíritos do outro lado como se fossem todos ruins, todos malévolos, todos espíritos iníquos, todos espíritos que todos têm medo dos espíritos, porque acham que os espíritos vêm para fazer mal para as pessoas, que os espíritos não falam, que os espíritos não têm mente, que não têm pensamento. Então saibam que os espíritos falam através dos pensamentos, do poder mental, através dos chakras, através da glândula pineal, que todos temos. A glândula, uns têm mais evoluída, outros têm a glândula menos evoluída, menor, porque é uma glândula que fica atrás, na nuca aqui, a glândula pineal, que capta os pensamentos dos espíritos, é uma antena captadora de pensamentos, feitos com cristais. Então, não vamos entrar em detalhes sobre a glândula pineal, porque não é nesse assunto. Os espíritos obsessores são aqueles que estão obsediando às vezes, não são totalmente maus, eles são uma parte boa, uma parte ruim, são como aqui. Os espíritos às vezes estão perdidos entre os dois mundos, não aceitando o seu desencarne para o outro lado. Então eles vêm aqui, ficam junto com a família, às vezes, obsediando as pessoas que estão aqui, porque eles às vezes necessitam de perdão, para que essas pessoas
sejam encaminhadas, espíritos sejam encaminhados. Muitas casas mediúnicas recebem espíritos que estão obsediando outras pessoas, mas não é que eles queiram, é porque eles estão mostrando dessa forma para os outros espíritos encarnados aqui, que eles querem ajudar às vezes também, e não estão sabendo a forma de trazer o discernimento para todos. Não estão concluindo a sua fase certa, porque os encarnados não aceitam aquilo que eles querem falar. Às vezes eles vêm falar assuntos que eles não entendem porque não estão evoluídos o suficiente para ouvir o que os espíritos falam. Quando perder o medo daquilo que existe oculto, o medo dos espíritos, eles falarão para tu o que necessita ouvir. É normal para o ser humano, o desencarne. As pessoas partirão, mas o apego com a matéria faz com que as pessoas não se conduzam para um bem comum, que é o bem de nós e da nossa evolução. Não aceitam que são estruturas físicas aqui, os encarnados, eles pensam muito nesta matéria aqui, no dinheiro, esse dinheiro deste tempo aqui, o ouro, pedras, matéria, essas coisas que andam, que querem tudo aquilo para si, pessoas principalmente. Seres encarnados querem muitas pessoas, o corpo das pessoas, e esquecem que existe o espírito. E também, atrás do encarnado que eles querem, existem outros espíritos também. Às vezes, esses não têm laço só com uma pessoa. Laço com outros, laço mediúnico com outros seres que estão junto. Então não estamos sós, não andamos sós, sempre estamos acompanhados. Aquele que tu encontra no teu caminho, que tem vínculo afetivo, vínculo sexual principalmente. Ele não anda só, não está só. O vínculo sexual que tu teres, tu terá com ele e trará, ou com ela, trará para a tua vida energias negativas. Conforme a energia que a pessoa está, o ser encarnado está, tu ficará com a energia, porque troca de energia, troca de essência, troca de ectoplasma, que é do corpo físico. Culpam os outros por estarem errados mas eles mesmos estão errados porque eles querem errar. Condicionam a sua vida para isso. Não pensam o positivo e pensam que todos os espíritos vêm aqui para derrubar a todos e não conduzem a sua evolução espiritual para um estágio de paz e amor. Quando os espíritos encarnados aceitarem que os desencarnados vêm às vezes para ajudar e não somente para ficar obsediando. É certo que existem obsessores, existem seres obsessores que estão obsediando os irmãos aqui. Mas eles vêm com uma intenção de ajudar e não para, às vezes, somente destruir. Eles vêm para resgatar o karma do passado e fazer com que aquele espírito, irmão, encarnado, conduza o lado espiritual para um bem comum. Então hoje eu falei sobre espíritos encarnados, desencarnados, e envolveu o sofrimento e também a vingança, que a vingança ocasiona sentimentos de obsessão para muitos, vingar-se. Mas isso existe muito no mundo espiritual, onde os desencarnados vêm vingar-se dos encarnados, então devemos aceitar tudo com paciência. Encarnados e desencarnados, todos fazemos parte do mundo espiritual. Com a limpeza da nossa mente, dos nossos chakras, conseguiremos encaminhar aqueles que estão nos obsediando e com o pensamento positivo principalmente. Pensar positivo, não trazendo desequilíbrio para nós, desequilíbrio, trazendo equilíbrio e principalmente o amor para aqueles que estão sendo vítimas de obsessão. Às vezes tem a auto-obsessão que nós mesmos nos obsediamos, pensamos que existem obsessores, mas não existe nada, é nossa propriamente que nos traz o desequilíbrio. Cuidemos muito com a auto-obsessão, nos obsediando a si mesmos, pensando negativo. Nós mesmos destruímos a nossa estrutura aqui, pensando negativo e pensando que o outro está fazendo mal para mim, que o outro está conduzindo a minha vida para o desequilíbrio. Mas às vezes sou eu o culpado por estar assim e não a outra pessoa.
outro somente está necessitando de ajuda espiritual neste momento e veio para mostrar que está necessitando de perdão, às vezes palavra amiga, de uma doutrina, de uma palavra ou de uma oração, de uma palavra de carinho, principalmente. Obsessores são seres que estão entre os vivos e os mortos, que os desencarnados, mas são seres que estão necessitando de ajuda espiritual de todos aqui, e vêm não só para trazer a energia negativa, sim, para também pedir ajuda, para que sejam encaminhados para um bom lugar. O mundo dos obsessores, obsediando a todos, dos espíritos desencarnados que estão entre os vivos e os mortos, porque dizem aqui que o mundo dos espíritos, que é ali, é tão perto. Só que fazem parte daqui também, porque eles vêm aqui para conduzir os seus irmãos, os seus amigos antigos ou os seus inimigos, para que eles se retornem à sua condição de pedir perdão, para que esse perdão seja recíproco, um peça para o outro, e os dois se aceitem a sua condição de espíritos que estão evoluindo. Quando aquele aceitar a sua condição de que está evoluindo e partir para o outro lado, deixar o seu irmão aqui encarnado livre daquele condicionamento de obsessão, este ser ficará livre e caminhará com o caminho de luz. E o que foi obsessor partirá para outro caminho, outro plano espiritual, para restabelecer o vínculo que ficou no passado e evoluir o espírito, e pedir para reencarnar ou ir para outro estágio, outro tratamento, outra escola, porque existem escolas onde trabalham os seres que estão aqui e lá também. Quando dormimos, saímos do corpo e vamos para escolas estudar ou para centros. Concluir o que estamos faltando, que necessitamos conduzir a nossa vida. Então assim eu venho deixar o meu pensamento de amor para todos que espero que com essas palavras tenham conhecimento um pouco do que é obsessão, o que são desencarnados, encarnados. Por que existe obsessão? O que é vingança? A vingança não leva a lugar nenhum. A vingança somente atrapalhará a sua vida material e espiritual. A vingança trará energias negativas, trará pessoas negativas para tu. Então não pense negativo e não pense em vingança, porque a vingança não leva a lugar nenhum. A vingança somente trará desequilíbrio para tu e os transtornos para a sua vida. Não adianta se vingar de ninguém. Se vingar de algo que não existe, às vezes somente em nossa mente existe a vingança. Nós fazemos os pensamentos negativos com a nossa própria indução mental para o lado negativo. Neste momento eu desejo paz a todo o povo da Umbanda, o povo dos kardecistas, apometria a todo o povo que trabalha com o mundo espiritual. Desde aquela simples senhora lá no fundo do seu quintal, onde atende as pessoas que necessitam de ajuda com o seu lado de benzendo seres. Desde esse pequeno médium que está trabalhando neste ponto, ajudando aos seres evoluir aqui, sofrendo. Agradecemos desde os centros espirituais onde trabalham os espíritos, os mentores espirituais. Agradecemos a todos. Umbanda, kardecistas, apométricos, não importa quem, todos são espíritos evoluindo para trazer o equilíbrio para todos, nesse sistema aqui. Obrigado a todos, espero que tenham um pouco de conhecimento sobre este lado, muitos já têm, mas estão guardados em sua mente, então agora está chegando a época da reestrutura, onde muitos evoluirão rapidamente para um estágio novo, onde será reformado o sistema aqui, onde os espíritos poderão falar mais facilmente, aonde não haverá tanto bloqueio psíquico, bloqueio mental, onde não serão induzidos para o outro lado, qualquer coisa que falam as pessoas acreditam. Então vamos continuar buscando nosso aprimoramento para que sejamos conduzidos para o lado espiritual, evolutivo. De nada adianta eu querer ser o que não sou ou viver ilusão. A ilusão faz parte para aqueles que querem se iludir, mas não é o certo, porque traz transtornos mediúnicos, transtornos psíquicos, espirituais. Obrigado, paz, luz, que São Miguel, Arcanjo Miguel nos abençoe e que essa área nos ajude. Assim seja e assim será.